Olá, amigos! Voltamos aqui no curso de Nutrição e Dietética, voltada para estudantes do curso técnico de enfermagem, mas que eventualmente pode ser usados por outras áreas dos cursos técnicos de saúde. E vamos com a videoaula 2. Na videoaula 1, fizemos uma pequena introdução, explicando a diferença entre a nutrição e dietética, entre alimento, comida, nutrientes e elementos vitais. E agora nós vamos discutir as profissões ligadas à nutrição e dietética, incluindo o técnico de enfermagem diretamente, apesar da gente já ter uma ventilada quando nós estudamos na outra aula o porquê que a gente precisa do técnico de enfermagem ter noções de nutrição e dietética. Mas vamos voltar a essa questão aqui quando a gente vê que a profissão de técnico de enfermagem também está ligada à nutrição e dietética. Então vamos lá. Vamos sem maiores delongas. Vamos começar com as profissões de nível superior, que é de graduação, tecnólogo e especialização. Então vamos começar com o nutricionista e dietético. Nutricionista e dietético é o indivíduo que faz a faculdade, a graduação de nutrição e dietética. E aí, quando ele termina, foi aprovado, terminou, ele tem o título de nutricionista e dietético. Quais são as atribuições dele? Várias. Ele tem a capacidade de elaborar regimes dietéticos para diversas faixas etárias e diversos períodos específicos fisiológicos. Então ele pode fazer uma consulta, inclusive, para adaptar isso. Essa consulta pode ser feita a nível hospitalar, consultório particular, posto de saúde. Ou ele pode dar orientações a profissionais de saúde que lidam com pacientes, como uma consultoria para que esses façam esse tipo de interface com os pacientes, né? Então ele pode ser um consultor também, com dúvidas a respeito de nutrição e dietética. Mas quem deve elaborar os pratos, os regimes alimentares, os pacientes de diversas faixas etárias com diversas necessidades nutricionais ou por agravos de doença, seria o nutricionista e dietético. E o nutricionista também pode fazer uma avaliação nutricional do paciente. Tem essa competência, tanto a nível do consultório particular, né, como em outros ambientes da área de atendimento de saúde, sejam públicos ou privados. E aí não é só avaliar obesidade, que as pessoas batem muito na questão da obesidade, que é uma questão importante, cada vez mais importante, mas quando se fala avaliação nutricional é em diversos aspectos, até desnutrição ou carências de determinados nutrientes, ele tem uma capacitação para fazer esta avaliação nutricional. Também ele elabora pratos e cardápios alimentares para profissionais de diversos setores, como industriais, grandes lojas de departamento, com grande número de funcionários. No hospital ele não é só para adaptar as alimentações para as necessidades especiais dos pacientes, ele também é responsável pela elaboração de cardápios, de pratos para os profissionais, quer os que tenham necessidades nutricionais específicas, que trabalham ali como profissionais da área da saúde, que é o indivíduo que não tem uma necessidade específica, mas é ele que elabora também esse cardápio. Ele também, na área da saúde, ele é responsável por complementos alimentares dos fitoterápicos. Tem fitoterápicos que já tem aqui no Brasil a validação da Anvisa, fabricados pela indústria farmacêutica. Alguns até deixaram de ser fitoterápicos, porque a indústria farmacêutica não usa mais o vegetal para retirada do princípio ativo. Ele já isolou o princípio ativo e já tem a licença de fabricar o medicamento. Então, por exemplo, bem do princípio, o ácido acetil salicílico era tirado do chá do salgueiro e do sabugueiro. Agora, a partir da indústria farmacêutica isolou o ácido acetil salicílico, hoje tem várias apresentações, portanto não é mais um fitoterápico. Mas se a gente fizer um chá de salgueiro, do sabugueiro, com finalidade de obter
o fitoterápico ali, o ácido acetil salicílico ali direto, ou se tem alguma indústria que não isolou o princípio ativo, ele ainda retira do vegetal, do sabugueiro e do salgueiro, aí é um fitoterápico. E esses fitoterápicos, quer por infusos, quer por outra forma qualquer, retirado direto das plantas, ou até manipulado pela indústria, mas que ainda necessita do fitoterápico, da planta, não está mais não isolou o princípio ativo e fabrica, não dependendo da planta, ele ainda depende da planta. Então aquele tradicional, artesanal, como feito de infusos ou pela indústria, mas que ainda precisa da planta, isto pode ser prescrito como suplemento alimentar pelo nutricionista dietético, não precisa necessariamente ser médico. Agora, quando se isolou o princípio ativo e virou uma medicação tradicional, que é alopática, que é homeopática, com isolamento, não precisa mais da planta, aí já o nutricionista já deixou de ser um suplemento alimentar e oficialmente já virou um medicamento, aí é de encargo do médico, não é mais do nutricionista. O nutricionista também trabalha na indústria alimentar, tá? Na indústria alimentícia, ele tem vários momentos da fiscalização, principalmente quando não envolve alimentos animais, quando envolve outros tipos de alimentos, na pesquisa de novos tipos de alimentos industrializados, na fiscalização desses alimentos, quando não envolve produtos animais, é tudo em cargo do nutricionista. Existem alguns restaurantes especializados em determinados tipos de comida, com grande volume, que tem também o nutricionista como responsável. Não é obrigado, mas ele pode estar lá presente nisso. Ele também pode dar palestras, pode dar aulas a respeito, palestras para leigos ou para profissionais, pode ser, como eu falei, consultor. Então, essas são as atribuições do nutricionista e dietético ligados à ciência da nutrição e da dietética. Bem, ele tem múltiplas possibilidades, tem várias subespecialidades que ele pode fazer para se aprofundar em fitoterápicos, em alimentos industrializados, em nutrogenômica. O que é nutrogenômica? É o impacto de utilização de alimentos específicos, alimentos chamados funcionais, para melhorar a qualidade de vida, usar alimentos específicos para fazer determinadas correções que não são por deficiências nutricionais, mas que você utiliza, por exemplo, para corrigir uma constipação. Então, o indivíduo não tem necessidade daquele alimento por conta das fontes nutricionais, porque aquelas fontes nutricionais ele tem outros alimentos, não tem uma deficiência, mas aquele alimento pode ser usado para corrigir uma constipação crônica, alguma outra situação, né? Enfim, e tudo isso é encargo do nutricionista dietético, e algumas vezes ele quer aprofundar alguns aspectos aí da atividade dele, e aí ele tem cursos de especialização que ele pode fazer, e aí já seria pós-graduação. Bem, vamos pular um pouco o nutrólogo e vamos para o médico veterinário. O que seria o médico veterinário aqui tem a ver com a nutrição? Ele tem dois aspectos, um direto, se é que a gente pode chamar assim, e outro indireto. O indireto seria quando ele dá assistência a granjas, a cultura de pescados, enfim, a agropecuária, tanto para corte quanto para extração de leite, quando ele dá essa assistência para manter a saúde dos animais, né? Ele está indiretamente, como aqueles animais vão virar alimentos e daí comida, diretamente ele está ligado aí ao aspecto da nutrição e da dietética indiretamente. Quando ele fiscaliza, é um órgão, faz parte de um órgão do governo fiscalizador desses animais lá da criação, para ver se eles estão sendo criados adequadamente, o que estão fazendo com ele, com a alimentação dele, visando aspectos futuros nutricionais, ele também está sendo indiretamente ligado à nutrição e dietética, né? E ele pode também fazer parte da indústria alimentícia, da confecção de alimentos industrializados e alimentos e comida industrializada que utiliza produtos animais como sua principal base, leite, laticínios, né, e alimentos animais de uma maneira geral, não importa a forma.
ele tem que estar ali presente, dar o aval dele, e ele também fiscaliza. Ele pode funcionar como funcionário ali, a pesquisa de novos alimentos, ou para assinar, se responsabilizar por aqueles alimentos na indústria, como ele pode, da mesma maneira que tem o que trabalha garantindo a saúde dos animais que vão para corte, que vão para o abate, para alimento, tem o fiscal disso, ele também pode funcionar como fiscal desses alimentos aí nutricionais e dos entrepostos de venda, do açougue, né? Da peixaria. Então, quem faz essa avaliação não é o nutricionista, é o veterinário. O médico veterinário também é da graduação, faz medicina veterinária, se forma em médico veterinário, e por vezes uma dessas expertise aí, ele pode aprofundar com cursos não só de atualização, aperfeiçoamento, e também pós-graduação, e aí se especializar num desses ramos aí da veterinária, mas ele não precisa ser especialista para trabalhar em um desses ramos aí. Ele tem a capacidade, uma vez formado, se apto para tal, de trabalhar nessa área aí, dessa interface com a nutrição. Bem, continuamos deixando a nutrólogo de lado, daqui a pouco vocês vão ver porque agora vamos para o gastrônomo, que também é de nível superior, só que é um curso de tecnólogo. Então, tal como o médico veterinário tem algumas informações de nutrição e dietética, não só para usar nos seus animais, como também por conta dessas questões que ele está voltado para a alimentação de humanos, quando se alimentam de animais, o gastrônomo ele também tem noções de nutrição e dietética. E ele, apesar de o trabalho dele é a comida, enquanto a parte dietética se preocupa com o alimento, com a nutrição, mas envolvendo a comida, aqui dele é formar pratos. Pratos que combinam, pratos saborosos, que chamam a atenção, eventualmente pratos econômicos, reaproveitamento de alimentos, né? Ou pratos sofisticados, enfim. Mas ele na área de saúde, ele é muito subaproveitado. Porque, por exemplo, você tem uma necessidade de um dado grupo de pacientes. Beleza, o médico viu as necessidades, o nutricionista transforma isso, o nutricionista dietético transforma isso num cardápio. Agora, quem pode, e diz o que pode, o que não pode, e aí se o gastrônomo estivesse lá, presente, e na maioria das vezes, infelizmente, não está, ele pode tornar aquelas necessidades apontadas pelo médico para o paciente com necessidades especiais que envolvem sua alimentação. O ajuste e a adaptabilidade às necessidades do paciente, ao gosto do paciente e às necessidades médicas, feito pelo nutricionista dietético. Quem daria o toque de refinamento é quem faria o ajuste dos sabores, para tomar, às vezes, coisas não palatáveis. É gente, por exemplo, que exagera no sal e na gordura para realçar sabor. E às vezes é um indivíduo que tem uma dislipidemia severa, está internado por isso, tem uma hipertensão mal controlada e que a quantidade de gordura e de sal é muito pequena. E o médico coloca isso, o nutricionista vai lá, faz as adaptações, mas caberia ao gastrônomo usar outros temperos que não envolvem gordura nem sal e que não tem nenhum inconveniente para o paciente, para tornar aquilo tão mais saboroso do que ele teria com sal. Com a gordura. Então, muitas das vezes, como nós não temos, na maioria dos hospitais, nós não temos esse serviço do gastrônomo, muitas das vezes fica na dependência das habilidades do cozinheiro, de alguns nutricionistas dietéticos que têm essa preocupação também com o sabor, e aí precisa ter habilidade, porque às vezes tem preocupação com o sabor, mas não é a praia dele. A praia dele é saber o que é que ele pode comer, o que não comer, a partir do que foi conversado, ele visto com o médico, formular isso em cima do que ele gosta, do que não gosta, do que ele precisa, do que não precisa. Mas esse toque, que seria tão de atendimento humanizado, para desconstruir aquela ideia de que essa comida sem sabor, sem tempero, parece comida de hospital. E aí ele teria uma outra fala. Olha, está tão saborosa, está nutritiva, está adequada às minhas necessidades, o médico não reclamou, está dentro do que o dietista falou, mas ela é tão saborosa que nem parece comida de hospital. Então, desconstruir essa ideia. Isso a gente teria se o gastrônomo, tivéssemos mais gastrônomos associados aí nos atendimentos hospitalares. E aí, por isso, eu evoco sim ele
um elemento da nutrição dietética. Não porque ele estuda isso na faculdade, apesar que não é com um aprofundamento do nutricionista dietético, mas ele estuda, pode inclusive dar palestras sobre nutrição dietética dentro de um dado limite, de um dado público, mas a expertise dele é fazer a comida, trabalhar com favor, com desejo, né, com a satisfação. Então ele poderia ter essa importante passagem, tornar a hora de comer no hospital uma coisa saborosa, né? Mas ele geralmente trabalha em grandes restaurantes, ou dando cursos, palestras, ou, né, ou fazendo pesquisas de novas formas de cozinha, cozinhas experimentais. Então ele geralmente se gasta em outras finalidades também importantes, também necessárias, mas essa parte da saúde ele é subutilizado. E por que eu deixei o nutrólogo por final? Porque na realidade ele é do curso superior, mas ele não é nem da área tecnológica nem da graduação, ele é uma pós-graduação. Uma pós-graduação em nutrologia. Então é um médico que se forma em medicina e aí faz o curso de pós-graduação em nutrologia. O nutrólogo ele tem noções de nutrição e dietética, né, adequadas para as necessidades dele, e ele é o sujeito que trabalha com as doenças oriundas de uma má alimentação, de uma má nutrição. Seja por que motivo, sociais, né, financeiros, culturais, não importa. Então, aquelas doenças que são relacionadas a alterações do ato de se alimentar, de fazer alimentações monótonas, ou de não ter comida suficiente, ou ter excesso de alimentos, isso tudo é a repercussão sobre a saúde desses indivíduos e como corrigir isso através da alimentação, aí contando com a ajuda do dietético e ou de medicamentos. Ele sim pode prescrever, ele pode prescrever os suplementos alimentares fitoterápicos e os fitoterápicos agora já oficializados como medicamentos, que é homeopático e alopáticos. Aí, além disso, existem várias doenças endócrino-metabólicas e outras que pioram com determinados alimentos e que são restritos determinados alimentos, ou o contrário, que são beneficiados. E aí ele pode também ter essa interface aí junto com o nutricionista, por exemplo, paciente diabético, hipertenso, então com anemias carenciais. Então, são situações anêmico pode ser tratado com hematologista, mas se é uma anemia carencial por deficiência de ferro, pode ser também pelo nutrólogo, né? Então, e ele pode também dar palestras, dar aulas, enfim, no que se refere à nutrição e dietética. Então, ele aí já seria uma pós-graduação. Bem, agora vamos ver o nível técnico. No técnico, na área técnica, nós temos o técnico em nutrição e dietética, que é o braço direito e esquerdo, os olhos do nutricionista. Ele faz a ponte entre os funcionários da cozinha, os funcionários ligados, que não tem curso técnico, às vezes é curso fundamental ou até médio, mas não tem curso técnico, ligados, que estão trabalhando com a comida, e o nutricionista. Ele é que faz a recepção dos alimentos, verifica se os alimentos chegaram de forma adequada, verifica se as ordens, né, as orientações do nutricionista estão sendo adequadamente acatadas, ver se a conservação dos alimentos está ok, tal como deve ser a norma, e ele também pode dar palestras, orientações para a população em geral, mas não pode prescrever dieta, pode dar orientações, como se alimentar bem, né, a referir os pacientes, mas ele não pode fazer dietas, nem nenhum outro tipo de prescrição. E ele tem o ensino médio com um curso técnico em dietética. Bem, temos também o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, a gente já falou na aula anterior, o que ele tem a ver com a nutrição. Às vezes tem muito a ver, às vezes menos a ver, mas ele tem a ver com a nutrição. Né? Ele que recebe no copeiro os alimentos, ele que oferece para o paciente, vê a aceitação, vê se está gostando, se não está, se os alimentos que estão oferecendo para o paciente é o alimento que ele foi prescrito, e aí se não for tem que sinalizar, porque senão o que é prescrito ele dá, ele entrou aí também, né? Então tem que sinalizar.
Ele que muitas das vezes ajuda o paciente a se alimentar, além de trabalhar em espaços específicos que a gente já vai falar aqui, que é o lactário, o banco de leite, que tanto pode ser um técnico de nutrição e dietética, nos profissionais de nível técnico que trabalham nesses setores, ou técnico de enfermagem. Então, o lactário geralmente é o técnico de enfermagem, né? Técnico de nutrição e dietética muito largo, de banco de leite até pode ter. O técnico de enfermagem também participa junto com o enfermeiro de situações tais como nutrição parenteral, que é a injeção de nutrientes pela veia, como nós vamos estudar isso mais adiante, técnicas de nutrição enteral, ver os cuidados, os efeitos adversos, ficar monitorizando o paciente de colonostomia, de gastrostomia, de passagem por sonda, então ele precisa ter uma série de orientações de outras formas no paciente hospitalizado de administração de alimentos. Também não prescreve nada de dieta, mas também pode dar, né, como ele tem um curso de nutrição e dietética, um curso, é claro, para a expertise dele, também pode dar palestras, né, sobre boa alimentação, adequada alimentação, mas ele não faz nenhuma prescrição, nem de fitoterápicos e nem de alimentos, de dietas, nada disso. Pode fazer uma orientação geral, né, genérica, tal como técnico em nutrição e dietética. Bem, e aqui nós temos duas situações em que o técnico de nutrição e dietética e o técnico de enfermagem podem trabalhar. Geralmente deveria ter um curso de aprofundamento, né, nessas situações, mas que ele pode trabalhar. E aqui nós temos no lactário. O que é o lactário? É o responsável pela recepção do leite materno naquelas mães que, por algum motivo, não estão podendo amamentar diretamente a criança. Ela pode fornecer o leite dela, mas não pode amamentar diretamente a criança. É um local de retirada para o próprio filho, né? Também é um local que se faz fórmulas lácteas para os bebês quando isso é necessário. Também é um local em que se faz as papinhas doces e salgadas, as comidinhas para o lactente, até 2 anos, quando ele come coisas que não são mais lácteas. Ela deve ser feita no lactário. Algumas pessoas fazem na cozinha hospitalar ou lá no cantinho, mas o ideal é que tivesse um setor na maternidade, na UTI neonatal, do lactário, em que pode trabalhar tanto o técnico de enfermagem ali, com todo o cuidado, né, da higienização das coisas, da confecção, né, e da administração desse material, como também o técnico de nutrição. Só que o técnico de nutrição vai fazer e vai mandar para o técnico de enfermagem dar para o bebê lá, né? Enquanto que o técnico de enfermagem ele pode só fazer e dar para o outro técnico, dar para o bebê, ou ele mesmo lá e oferecer para o bebê. E temos o banco de leite, que aí é a recepção de leite para doações. Diferente da mãe, o bebê é muito prematuro, não está tomando sonda, ela vai lá e doa só no lactário. A conservação, os cuidados, a retirada, a avaliação das mamas, para ver se tem colosso, se não tem, uma orientação da mãe, isso tudo é do lactário. Agora, o banco de leite, ele faz recepção de leite ou para pasteurizar o leite e fazer doações, ou eventualmente em bancos mais sofisticados, até para tirar elementos do leite, ou fazer acréscimos, né, para também doações. E aí o técnico, aí tem que ter uma expertise, um curso, então tem espaço tanto para o técnico de nutrição e dietética, como também para o técnico de enfermagem. Bem, agora vamos àqueles indivíduos que é nível auxiliar ou médio, mas não técnico. Aí nós temos o cozinheiro, que é o que faz a comida, sob orientação do nutricionista, né, se for um ambiente hospitalar, sob a orientação com a ajuda, com a supervisão do técnico de nutrição e dietética, quando o nutricionista não está no ambiente, isso tudo é ambiente hospitalar. E com a ajuda do auxiliar de cozinha. Nos ambientes não hospitalares, que não tem nutricionista nenhum, se for um ambiente sofisticado que tem um chefe de cozinha, ele é o braço do chefe de cozinha. O chefe de cozinha dá os retoques, mas quem pega no pesado é o cozinheiro, que também tem um auxiliar de cozinha, que nós vamos ver o que é. E há restaurantes que ele é o que faz tudo, em termos de cozinhamento, né? Ele vai escolher, segue lá
um cardápio que alguém elaborou, que pode ser um gastrônomo, ou o próprio dono do restaurante, e aí ele faz as coisas lá, ele é responsável pelo ato de cozinhar, ele é que pega no pesado do cozinhar, isso é o cozinheiro. O auxiliar de cozinha é o que estripa um animal, é que cata o feijão, cata o arroz, naqueles épocas que ainda haviam esse aspecto de catar, é o que corta, que pica, que traz o material que o cozinheiro está precisando. Agora eu estou precisando de sal, agora eu estou precisando do rolo de pastel. Agora leva isso para ali, para reservar. Agora traz o que eu reservei. Então ele faz a ponte na cozinha, e isso não importa se é um hospital, se é um grande restaurante, se é um pequeno restaurante, uma cantina, o auxiliar de cozinha ele faz isso. Ele não mexe na panela. Ele até pode ajudar a cortar o alimento, a descascar a batata, mas ele não mexe na panela. E, eventualmente, principalmente no hospital, ele pode servir de copeiro, ser o elemento que traz a comida e leva a comida até o setor do paciente, não para o paciente, o setor do paciente, e ali é distribuído pelo técnico de enfermagem. Alguns locais, quando o paciente tem uma necessidade, para um alojamento conjunto, a mãe não está com nenhum problema, já está quase na alta, às vezes ele até dá em mãos, mas o corretíssimo mesmo seria passar para o técnico de enfermagem, esse passar para ele até ver a aceitação, porque ele vai entregar lá, vai virar as costas e vai embora. Também o auxiliar de cozinha é responsável por ver se está tudo em ordem dentro da cozinha e ver se os alimentos estão bem guardados, condicionados, voltar para os potes para não dar bicho, verificar se tem alguma coisa estranha ali, alguma formiga, algum bicho, alguma coisa que pode trazer alguma doença. Não importa se é ambiente hospitalar ou fora dele. Para até o técnico de nutrição e dietética não vir cobrar dele no hospital, e nos lugares que não tem esse técnico ele vai funcionar, né, como um técnico também sobre esse carro. Mais uma vez, não é um curso técnico. E alguns hospitais, algumas instituições requerem o ensino médio, mas podem ter só o ensino fundamental, a mesma coisa para o cozinha. O ajudante de cozinha, ele não mexe em nada na comida, ele é só para lavar prato, lavar copo, limpar a cozinha, manter a cozinha limpa, então ele também é responsável se tiver alguma praga, de ver, avisar, para que isso retirar. Isso então não importa se é num restaurante industrial ou não, ou se numa escola, numa cozinha-escola, se é no hospital, ele faz a limpeza, a higienização das coisas. Isso não é do auxiliar de cozinha. Isso é do ajudante. O auxiliar até guarda os alimentos, né? Volta, vê se está tudo certinho, mas a limpeza toda é do ajudante de cozinha também. Quem pode ser ensino fundamental médio, mas não é um curso técnico. E nós temos o merendeiro, que muitas das vezes as pessoas subestimam a importância do merendeiro. O merendeiro adequado, nos locais que servem todas as regras, ele tem até ele não é um curso técnico, mas ele tem um curso, um treinamento para ser merendeiro. Porque o merendeiro ele faz a função do cozinheiro. O merendeiro é o que está relacionado às merendas dos escolares. A merenda seria a refeição entre o almoço e a janta, e isso é verdadeiro naqueles que estudam na parte da tarde. Mas também é o que é responsável pela colação, que é a refeição entre o de jejum e o almoço. Mas aí recebe o nome todo de merendeiro. Em algumas situações, em alguns carentes que trabalham, que estudam noturno, no EJA, ele pode ser até um merendeiro para a janta, como também merendeiro para o almoço, mas é uma situação à parte, porque na realidade o merendeiro é para merenda e para colação. Ele é responsável pela confecção, por seguir o cardápio que é elaborado pela Secretaria, né, Municipal lá, umas orientações, que é obviamente que terá a validade do nutricionista. Então ele vai transformar esse cardápio na comida, na merenda. Ele é responsável por passar essa merenda para os estudantes, e aí ele não tem uma função só de copeiro, de passar e acabou, não. Ele tem uma função semelhante ao do técnico quando passa o alimento para os estudantes. Ver aceitação, se é estudante que só come uma dada coisa, se tem algum estudante extremamente emagrecido ou obeso, se tem alguma
alguma coisa, como é que é a aceitação da comida. Então, essa avaliação dos aspectos nutricionais e de aceitação da alimentação também é do merendeiro, por isso que ele deve ser treinado não só em fazer a comida, como servir, como esse servir vai muito além. Igual como eu, neonatologista, que vou mostrar a criança para a mãe, eu não estou simplesmente fazendo um ato humano, né, reforçando os laços afetivos. Não, eu também estou olhando a aceitabilidade dessa mãe. Se tem um comportamento diferente, isso pode me dar subsídios para ter determinados cuidados. Isso pode dizer 1000 mães e não acontecer nada. Mas numa que aconteça e eu perceba algum desvio psiquiátrico de aceitação daquilo, eu posso ter salvado a vida da criança. Então, o merendeiro ele tem essa finalidade de observar a aceitação das crianças dos alimentos, a monotonia, a relação das crianças ali na hora de comer, se elas estão comendo adequadamente, se elas sabem usar os talheres, se não estão... A higienização das crianças, aí cabe a ela, quando notar alguma coisa de estranha, se reportar à direção da escola e passar o que ela viu, e a direção vai confirmar se o que ela viu ou não. Por isso que ela precisa, apesar de ser algo de ensino fundamental e médio, ou médio, não é um curso técnico, se precisa um treinamento, porque senão ela só faz a comida e entrega, que é o importante, mas se perde o caráter do merendeiro. Aí ele virou apenas um cozinheiro e um auxiliar de cozinha. Que nada impede que o merendeiro também tenha um auxiliar de cozinha, mas ele não tem essa finalidade aí de ficar observando essas coisas todas. Bem, aí agora, dentro daquela série, faça do seu alimento o seu remédio, lá na era hipocrática, o seu remédio, o seu alimento, temos a banana, o que ela é rica, uma fruta popular no Brasil. Temos, aliás, no Brasil tem vários tipos de banana, inúmeros tipos de banana. Tem a banana prata, d'água, ouro, selé, banana nanica e várias outras. E essa daí é a composição básica da banana prata, que varia uma ou outra coisa nos outros tipos de banana. E aí as ações dela, para que ela pode ser usada para favorecer a saúde. Tá? Obviamente, lembrando que isso não é cobrado em nada, é apenas um plus que a gente vai fazer aqui. Esse primeiro bimestre a gente vai esgotar as frutas e depois vamos passear por outros tipos de alimento. Bem, na próxima aula, eu convido vocês, na nossa terceira aula, a gente vai ver os tipos e classificações dos nutrientes, dos alimentos e das comidas, que ainda é uma coisa importante que a gente vai usar mais adiante. Então, vamos ver como é que se classifica e quais são os tipos de alimentos, nutrientes e comida na próxima videoaula. Até lá!